que, diferente do conceito ocidental de meritocracia, lá o que acontece é o conceito necessariamente de oportunidade e, mais do que isso, né? O agradecimento às gerações anteriores por terem permitido uma acumulação de riqueza que hoje faz com que eles consigam efetivamente ter um sonho de sociedade diferente. E as palavras do Xi Jinping são muito bonitas, né? Porque ele diz, olha, a China finalmente está pronta, ou seja, está materialmente pronta para atingir os seus sonhos. E o primeiro sonho do Xi Jinping era exatamente a erradicação da pobreza. Veja que interessante, né? Ao invés de sonhar em se tornarem vanguarda industrial, em se tornarem maior potência militar do mundo, em se tornarem geopoliticamente importantes, ao invés de sonhar em levar sua cultura para todos os continentes, essas coisas que o Ocidente a vida inteira fez, o sonho inicial da China, que o Xi Jinping disse, era a erradicação da pobreza. Né? Mais ou menos como aquela ideia que o Lula trouxe, né, de que se todo brasileiro pudesse comer 3 vezes por dia, ele se sentia feliz. É mais ou menos essa ideia que o Xi Jinping colocou lá, né? A erradicação da pobreza. E a gente está falando de uma população de 1,3 bilhão de pessoas. A gente não está falando de 220 milhões como é no Brasil. Né? A gente está falando de um país com 6 ou 7 vezes mais população que a nossa. E eles efetivamente conseguiram alterar o extrato social deles e são o país que mais retirou a gente da pobreza nos últimos 20 anos. E aí vou contar para vocês uma coisa muito interessante que acontece quando a gente, nas relações internacionais, né, existe uma área, tem praticamente todas as disciplinas que tratam com isso, mas tem uma área de política internacional comparada, onde a gente vai assim, comparando os países, né, vendo como é que eles estão indo e tal. Então tem uma argumentação aí, especialmente feita pelos liberais, né, dizendo que o capitalismo é maravilhoso, o capitalismo é bom, o capitalismo é sempre quando você vai conversar com um liberal, ele vai usar 3 argumentos clássicos, né. O primeiro, de que as pessoas hoje, de que o mundo vem reduzindo a sua pobreza, né, e isso seria contrário ao argumento do empobrecimento das populações em função do capitalismo. Eles mostram que não, que o mundo vem diminuindo a sua pobreza, especialmente nos últimos 20 anos. Nós tivemos uma diminuição da pobreza extrema no mundo, de todos os níveis de pobreza e tal. O segundo argumento deles é que nós estamos com um processo de... Em termos globais, nós estaríamos com processos não tão acentuados de concentração de riqueza. Né? Eles apresentam alguns cálculos mostrando que aquilo que se dizia, né, que nós estávamos entrando num período de concentração de riqueza maior do que na Primeira Guerra Mundial, maior do que no início do século XX, eles contestam com alguns estudos atuais mostrando que nós estamos desconcentrando riqueza numa proporção relativamente grande. E o outro argumento deles é exatamente a quantidade de bens que estão acessíveis a todos os indivíduos ao redor do globo. Né? E aí eles usam alguns dados que são produzidos aí por algumas ONGs, até por instituições internacionais e tal. E nesses dados há uma coisa que nós chamamos de efeito China. E aí vocês vão entender o que eu vou dizer. Se você calcular, por exemplo, o aumento ou diminuição de pobreza no mundo, né? Se você for calcular e botar a China junto, a pobreza do mundo vem diminuindo. Se você tirar a China, você tirou a China, a pobreza do mundo está aumentando. O que mostra o peso que a China tem nas estatísticas mundiais. E o interessante é que esses liberaloides brasileiros, especialmente esses gurizinhos aí, uma galerinha que começou a ler ontem, né? Eles enchem a boca para falar nesse argumento, né? Argumento em favor do capitalismo, de que a pobreza no mundo está diminuindo. Só que a causa da diminuição da pobreza do mundo é o regime comunista chinês. E aí é muito engraçado ver um liberaloide falando isso, porque eles enchem a boca para falar a respeito de um sistema que eles geralmente não têm conhecimento nenhum, e usam exatamente um exemplo que demonstra que eles não entendem nada do que estão falando. Da mesma forma, a questão da distribuição de renda.
Se você colocar a China dentro dos cálculos, a distribuição de renda no mundo ela está numa leve queda, ou seja, nós estamos distribuindo renda mais do que estávamos no período anterior, mas tipo assim, é estável, tendendo para uma queda. Se você tirar a China do cálculo, o sistema capitalista está concentrando renda de um jeito absurdo, de um jeito terrível. E aí, sempre que os liberaloides eles querem mostrar esses dados para enrolar as pessoas, eles botam os dados com a China. Isso é uma coisa que vocês têm que pedir quando vocês estiverem numa discussão sobre isso, entendeu? Que o cara apresentar esses dados, você só faz essa pergunta assim, faz o seguinte, tira a China desse teu cálculo, e tem instituições internacionais que te permitem fazer isso. Você vai lá e clica quais são os países que você quer e tal. E aí você clica no mundo todo, só vai lá e tira a China. Quando você tira a China, você vai ver os gráficos inverterem todos, demonstrando que o capitalismo, em grande medida, está sendo responsável pelo empobrecimento de uma parte significativa da população, concentração de renda e aumento da fome, enquanto você tem um modelo chinês tirando 200 milhões de pessoas da miséria, né? E assim, é chocante isso, porque os desavisados vão comprar esses dados achando que é a beleza do sistema capitalista, e não é, exatamente o contrário. Né? Então, essa é uma coisa que nós estudamos nas relações internacionais, já está muito bem conhecido, chamado efeito China. Toda estatística internacional que você pegar, verifique se a China está dentro ou não. Porque se a China tiver, há uma distorção gigantesca da estatística por conta do tamanho da China. Tamanho, o potencial de consumo e por aí afora. Tá? Então, além de a gente, no Ocidente, além da gente ter que entender efetivamente o nosso mundo, a nossa economia, os problemas que a gente vive, a gente ainda tem que, na hora de produzir os dados, tomar um pouco de cuidado com essas distorções estatísticas, especialmente com relação à China. Então, é mais um probleminha que a gente tem que colocar ali.